Depois de anos de um conflito que, vamos combinar, redesenhou o mapa da Europa e as alianças globais, a situação na Ucrânia hoje é um verdadeiro emaranhado. É uma mistura de táticas militares, manobras econômicas e, claro, muitos dramas humanos. Então, vamos mergulhar fundo para entender as peças-chave desse quebra-cabeça geopolítico. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é ela que vai guiar a nossa análise de hoje. A resposta, olha, não está só no campo de batalha. Ela está numa rede super complexa que envolve economia, diplomacia e até o jeito como o mundo todo assiste a esse conflito. Vamos desvendar isso passo a passo. Bom, a primeira grande aposta do Ocidente foi na guerra econômica. E a arma principal? Sanções. Para quem não está muito familiarizado, sanções são basicamente um pacote de punições financeiras e comerciais para tentar isolar um país e, com isso, sufocar a capacidade dele de financiar uma guerra. Mas a teoria, como a gente vai ver, foi bem diferente da prática. E o que é realmente interessante aqui é o abismo entre esses dois pontos. A ideia era clara: apertar o bolso do Kremlin, gerar uma crise interna e forçar o fim do conflito. Só que os dados mostram que a economia russa não só resistiu muito melhor do que se esperava, como o controle político interno parece ter se fortalecido. Acontece que a Rússia não foi pega de surpresa, sabe? Desde a anexação da Crimeia lá em 2014, o país vem construindo uma verdadeira arquitetura anti-sanções. É uma mistura de estratégias oficiais, como fortalecer laços com países do sul global e fugir do dólar no comércio, com táticas de bastidores bem mais obscuras, como usar empresas de fachada e criptoativos para movimentar dinheiro. E este gráfico aqui bota essa resiliência russa numa perspectiva impressionante. Em 2023, em plena guerra e debaixo de sanções massivas, a economia russa encolheu menos de 2%. Agora compara isso com a recessão do Brasil em 2015, um país em paz que teve uma queda de mais de 3%. Isso dá uma dimensão do quão limitado foi o impacto econômico direto das sanções. Mas o impacto da guerra não ficou só na economia russa. Pelo contrário, foi como uma pedra jogada num lago. As ondas se espalharam pelo mundo todo, atingindo duas áreas muito sensíveis: o que a gente come e como a gente se informa. A gente não pode esquecer que a Ucrânia e a Rússia são gigantes agrícolas, verdadeiros celeiros do mundo. Juntas, elas são exportadoras cruciais de trigo, milho, óleo de girassol e fertilizantes. Com a guerra, portos foram fechados, cadeias de produção foram rompidas. O resultado? Uma alta global nos preços que foi sentida na mesa de famílias em todos os continentes. E aqui está o custo humano dessa crise, em números. Segundo a ONU, mais de 3 bilhões de pessoas já não conseguiam bancar uma dieta saudável antes mesmo da guerra. O conflito na Ucrânia simplesmente empurrou mais milhões para a beira da fome, tornando o pão de cada dia um artigo de luxo. Agora, da crise bem tangível da fome, a gente vai para uma crise de percepção. Essa frase foi dita ao vivo por um jornalista na TV francesa e ela não foi um caso isolado, não. Ela é um sintoma de uma tendência observada na cobertura da mídia que acendeu um debate global sobre empatia seletiva e preconceito. Os especialistas chamam isso de comoção seletiva. É a ideia de que a atenção e a empatia do mundo não são distribuídas de forma igual. Conflitos envolvendo pessoas vistas como mais próximas culturalmente recebem cobertura 24 horas por dia, enquanto tragédias de escala parecida em outras partes do mundo, como na África ou no Oriente Médio, mal aparecem no noticiário. Mas em contrapartida a essas ondas de choque negativas, formou-se uma onda gigantesca de apoio internacional à Ucrânia. O esforço para manter o país funcionando e já planejar sua reconstrução é uma operação financeira de escala monumental. 50 bilhões de euros. É um número até difícil de imaginar, né? E esse é o tamanho de apenas um dos pacotes de ajuda, o da União Europeia, destinado a manter a Ucrânia de pé nos próximos anos. É um sinal claríssimo do compromisso de longo prazo com a sobrevivência e o futuro do país. E essa ajuda é super coordenada. Existe uma plataforma de doadores que reúne países e instituições financeiras para direcionar os recursos. E aqui a gente vê exemplos concretos. Conferências que levantaram bilhões para reconstruir desde a rede elétrica, que é um alvo constante de ataques, até as escolas onde as crianças ucranianas tentam manter alguma normalidade. Claro, o apoio não foi só financeiro. Em paralelo, o suporte militar evoluiu de uma forma drástica, e cada nova arma que chegava na Ucrânia mudava o cálculo estratégico no campo de batalha. Essa linha do tempo mostra uma escalada impressionante. No comecinho, o apoio era claramente defensivo, mísseis Javelin que um soldado carrega no ombro. Mas logo o jogo muda. Em meados de 2022, chegam os HIMARS,
Sistemas de artilharia de precisão que deram um alcance totalmente novo para a Ucrânia. A escalada continua, 2023 traz os tanques ocidentais e, em 2024, a gente entra na era dos caças F-16 e, talvez o mais impactante, os mísseis ATACMS. Cada passo aqui foi uma nova declaração política e militar. O ATACMS é um verdadeiro divisor de águas. Com um alcance de 300 quilômetros, ele dá à Ucrânia a capacidade de atingir alvos estratégicos muito, mas muito atrás das linhas de frente, inclusive dentro do território russo. O uso dessa arma representa uma mudança fundamental na guerra e um risco calculado para os aliados de Kiev. E é nesse cenário todo, de sanções que são contornadas, crises globais e uma escalada militar que parece não ter fim, que a peça mais inesperada e controversa desse quebra-cabeça aparece: a notícia de um suposto plano de paz secreto. A notícia, que foi reportada por várias fontes, fala de um plano de paz detalhado com 28 pontos. Mas o detalhe mais chocante é este: a negociação teria acontecido diretamente entre Washington e Moscou, com a Ucrânia, a principal interessada, sendo deixada de lado no processo. Então, o que estaria nesse plano? O ponto crucial são as concessões exigidas da Ucrânia, que seriam imensas. Ceder permanentemente os territórios já ocupados, cortar suas forças armadas pela metade, renunciar a qualquer aliança militar futura e até mesmo fazer mudanças constitucionais. Em essência, uma redefinição completa da sua soberania. Isso cria uma encruzilhada diplomática gigantesca. De um lado, a posição firme da Ucrânia e da Europa. A paz não pode ser imposta e não se pode recompensar um agressor, porque isso criaria um precedente perigoso para o mundo todo. Do outro lado, a suposta lógica pragmática americana de que, para parar a guerra, sacrifícios dolorosos serão inevitáveis para os dois lados. E isso nos leva à pergunta final, que é brutalmente complexa. Diante do impasse militar e do custo humano diário, existe um ponto em que a busca pela paz justifica abrir mão da justiça. Um acordo que basicamente consolida os ganhos territoriais de uma invasão pode ser chamado de paz, ou é só a semente de um conflito futuro? É o cálculo impossível entre parar o sofrimento agora e defender um princípio para o futuro da ordem global.